Vamos esperar que mais pessoas entrem. Som teste. Amém. Olá, meus amigos e irmãos, que a graça e a paz estejam com todos. Estamos aqui em mais uma live para atender a pedido do nosso amigo irmão Geriel Silva sobre o texto de Hebreus, capítulo 11. Esse capítulo é conhecido como os heróis da fé, versículos 23 ao versículo 27. Vamos fazer leitura. Pela fé, Moisés, já sendo nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, de poder anunciar a Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos dê graça, Senhor, nos dê entendimento, nos dê discernimento e que essa palavra possa penetrar no coração de cada um, Senhor. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, já vou pedindo que você curta, compartilhe essa live para que pessoas possam ser abençoadas e edificadas. De repente, esse texto é a dúvida de outro irmão, de outro amigo que você também possa conhecer. Já falamos que Hebreus 11 é o texto conhecido como Heróis da Fé. A carta aos Hebreus ela tem algum propósito, né? Alguns propósitos dos quais o porquê ela foi escrita. E nos primeiros capítulos nós vemos o autor, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação aos profetas, todo o sistema da lei, todo o sistema, o ritual, dos sacrifícios que eram realizados, apontam e se cumprem na pessoa de Cristo. Nós vemos no capítulo 7 até o capítulo 10 que Cristo é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. E nós vemos no capítulo 11 em diante um princípio superior, que é a fé. Então nós temos, nos primeiros capítulos, Jesus é superior aos profetas, aos anjos, aos sacerdotes, a Arão, a Moisés, não é? No capítulo 7 ao capítulo 10, Cristo é superior a Melquisedeque. E no capítulo 11 nós temos uma fé, um princípio superior, que é a fé. Então nós temos aqui o texto conhecido pelos estudiosos, como os heróis da fé. E falando sobre Moisés, vamos entender como que ele está inserido dentro desse contexto. Nós vemos que Hebreus 11 trata só disso, de personagens, todos eles tirados do Antigo Testamento, que demonstraram fé. Começa com Abel. A história que serve de contexto encontra-se em Gênesis 4, 1 ao 10. Abel era um homem justo por causa da sua fé. Então, em Abel, nós temos fé e adoração. Com Enoque, nós temos fé e vivência. Com Noé, nós temos fé e trabalho. Com os patriarcas, que vai falar do versículo 8 ao 22, nós temos fé e espera. E com Moisés, nós temos fé e conflito. Porque já começa dizendo no versículo 23, pela fé, Moisés, já sendo nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Ou seja, a fé que Moisés demonstrou ter era a mesma fé que seus pais também demonstraram ter ao esconder ele às margens do rio Nilo para protegê-lo do decreto maligno de Faraó.
Então nós vemos alguns aspectos aqui da fé de Moisés. Pelo menos 3 aspectos. O primeiro dele é a recusa pela fé. Olha o que diz o versículo 24. Pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, veja que Moisés aqui ele tem uma atitude, uma recusa. Não é? Eu sempre, ao pregar sobre esse texto, ao falar sobre esse texto de Hebreus 11, eu costumo dizer às pessoas, aos irmãos, que a fé ela tem implicações práticas. Depende de atitude que nós tenhamos que tomar. Não é só dizer eu tenho fé e acabou. Não. Nós vemos Abel, fé e adoração. Pessoas que querem, que dizem ter fé, mas não prestam culto a Deus. Né? Não prestam culto de boa vontade, né? Como um sacrifício agradável a Deus. O Enoque é alguém que foi transladado. O Enoque tipifica os personagens, né? Aliás, os crentes da atualidade, como alguém que espera e aguarda a vinda de Cristo. Então, crentes que dizem ter fé, mas temem o arrebatamento, não falam mais da segunda vinda, né? Da volta iminente de Cristo. Não estão nem aí, né? Já não crê mais nem no arrebatamento. Se falar sobre o arrebatamento, dizem que é algo ultrapassado. Nós vemos que Noé é fé e trabalho, ou seja, crentes que demonstram ter fé, mas não são proativos. O Noé foi avisado, recebeu instruções e construiu a arca. Fé relacionado ao trabalho. E Moisés seria fé e o quê? Fé e renúncia. Fé e renúncia. Porque Moisés ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Então, note você que a fé ela tem atitudes práticas. O crente que diz ter fé, ele precisa renunciar o pecado, renunciar ao comodismo, renunciar ao conforto e se entregar de fato como um sacrifício vivo na obra de Deus. Então o primeiro aspecto da fé de Moisés é a renúncia, uma recusa. E essa recusa teve consequência. Olha o que diz aqui, ó, versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado, veja que é uma escolha. Ele escolheu ser maltratado como povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, com essa primeira etapa da recusa, ele sofreu o opróbrio da fé. Opróbrio é alguém que é menosprezado, injustiçado, alguém que sofre. Né? Moisés, ele sofreu juntamente com o seu povo. Ele deixou o conforto do palácio e nunca mais voltou à sua vida antiga. Antes ele identificou-se com os escravos hebreus, que estavam sendo escravizados na época. Não foi à toa que os apóstolos também fizeram o mesmo, sofreram por causa da fé. Hoje, cristãos que vivem em países onde não há liberdade religiosa, sabem o que é suportar afrontas. Então, se o opróbrio é uma evidência de uma fé autêntica, perguntamos-nos quanta fé existe em países como o nosso nos dias de hoje. Pessoas que demonstram ter fé, mas não padecem. Demonstram ter fé, falam em fé, demonstram só com palavras, mas na prática não renunciam, né? Não crucificam a carne, não renunciam o seu ego. Isso não pode ser chamado de fé. Veja que Moisés, ele escolhendo padecer com o povo de Deus, do que desfrutar das riquezas do Egito, do pecado, e estar fora da vontade divina. E aí diz o texto, que ele celebrou a Páscoa, né? Passou o Mar Vermelho. E no versículo 40, diz assim, ó, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, terceira etapa dessa fé de Moisés levou a recompensa, né? Diz um autor, um estudioso, Vance Havner,
vai dizer que Moisés escolheu o imperecível, viu o invisível e fez o impossível. Ele não escolheu os tesouros do Egito. Não, ele contemplou o quê? O galardão do único e verdadeiro Deus. Então, nesse sentido é que a fé de Moisés serve para nós. Quando se fala em Moisés, fala, abriu o Mar Vermelho, liderou o povo, mas e esse episódio aqui? Ele renunciou ao conforto, renunciou ao ego, renunciou às riquezas do Egito para padecer com o povo de Deus. Então veja que fé e renúncia andam lado a lado. Não é à toa que Hebreus capítulo 12 vai dizer aqui, vai dizer assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então Cristo é o nosso maior modelo de fé. Cristo é o pioneiro, é o líder da nossa fé. É o maior exemplo, o maior modelo. E esses outros personagens servem de testemunha para nossas vidas. Não no sentido, como alguns interpretam esse texto, dizendo assim, olha, tem uma nuvem de testemunhas, os antigos estão olhando para nós. Ou alguns vão ainda mais além e vão dizer, os anjos estão olhando para nós. Não. Em que sentido que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas? No sentido de que o testemunho, o exemplo desses personagens servem para nós. O exemplo deles são testemunhos para a nossa caminhada cristã. Não é à toa que em Hebreus 11, versículo 2, vai dizer que porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunhos. Aí em Hebreus 12 vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Qual testemunha? O legado que esses personagens, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Gideão, Sansão, todos, até mesmo Raabe, todos eles deixaram. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que eles já correram e venceram nossa corrida. Nós estamos correndo a nossa. E temos bons exemplos de fé do Antigo Testamento. E nós que temos uma fé já consumada, nós temos o maior modelo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então veja que fé e renúncia andam juntos. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima live, se assim Deus nos permitir.